Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta depois de um tempo e hoje eu tenho um presente aqui, não só vocês, mas eu tenho um presente. Tá aqui comigo o pastor Lipão, da Onda Dura. E é o meu quarto dia aqui com ele, já estou aprendendo muito. E em uma das nossas conversas, a gente conversou uma parada que eu falei, cara, a gente precisa gravar sobre isso. Então a gente espera que abençoe vocês. Você já é pastor de uma igreja local há mais de 10 anos. Isso mesmo. Então, lidar com pessoas é uma coisa que você faz isso há muito tempo. Até agora mesmo eu estava numa sala de discipulado com ele ali. Mas E penetra no discipulado. Mas obrigado, cara. Aproveitar para te agradecer. Não penetra nada, mano. E você consegue perceber que a maneira como uma pessoa desfruta de Deus é totalmente proporcional à sua maturidade com Deus. Porque a forma que a gente enxerga Deus vai ser a forma como a gente vai viver aqui na Terra. Se uma pessoa vê Deus como juiz, ela sempre vai viver como réu. Exatamente. Então, como que você definiria isso pra gente? Eu acredito que está completamente condicionado o usufruto daquilo que a pessoa pode usufruir de Deus em relação ao discernimento e entendimento que ela tem sobre Deus. A maturidade cristã, ela acontece numa perspectiva espiritual e não natural. E aí que muita gente tropeça porque acredita que o fato de ter muitos anos de caminhada com Cristo significa maturidade. Isso. E não. Por quê? Porque de fato a maturidade natural ela é pertinente ao tempo, ao cronos. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo, como Jesus fala lá para Nicodemos, nós já estamos em outro tempo que é o Kairos. E o Kairos, um dia como 1000, 1000 dia como 1. Ou seja, eu posso ter 1000 dias de caminhada com Cristo, mas ter um dia. Ou eu posso ter um dia e ser 1000 dias. E aí, enfim, tá Demais. você para provar isso, né? Demais. Você, 28 anos, gente, ele tem 28 anos, pastor há 10 anos de uma igreja local. E então eu entendo muito dessa perspectiva, dessa forma, de que não é o tempo que te define enquanto alguém maduro ou não. E por esse motivo eu, como pastor, percebo claramente isso. Tipo, pessoas que, sei lá, chegaram em Cristo há 3, 4 anos e estão liderando, enfim, dinossauros da fé de 20 e tantos anos. E não liderando só no sentido de liderar, mas estão ensinando, dando, enfim, ensino para essa galera. Aqui a gente pode ver muito isso, né? A galera de liderança é jovem na idade, você percebe uma maturidade muito gigantesca. Então é uma coisa que eu costumo dizer que a nossa maturidade tem a ver com o nosso caráter, não com a nossa idade. É o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em mim que vai me revelar a minha maturidade espiritual. E eu creio que tem momentos que marcam essas etapas, né? Assim como na vida humana. Tipo, você entra na escola, é uma etapa que você está vencendo de maturidade. Você entra no ensino médio, é outra etapa. Você entra na faculdade, é outra etapa. Você casa, é outra etapa. Tem filhos, é outra etapa. E na vida espiritual da mesma forma. Existem etapas de discernimento que, tipo, mudam, enfim, a tua vida de uma forma avassaladora de uma hora para outra, ao ponto de você viver em outro nível com Deus. Em outro momento com Deus. Uma outra ótica também. E eu sou pai, eu tenho 2 filhos e eu percebo que a maturidade dos meus filhos era muito pertinente ao conhecimento que eles tinham do mundo. Na medida que eles conheciam o mundo, eles conheciam a si mesmos. Por exemplo, uma criança, ela morde o pé, não sei se as pessoas sabem disso, não porque é gostoso morder o pé, mas porque elas descobriram o pé. E é uma bizarrice, porque tipo, ela nasceu com o pé. Como ela não sabia que tinha pé? E na vida espiritual da mesma forma. Muita gente não sabe que tem pé, não sabe que tem mão, não sabe que tem boca, não sabe que tem ouvidos. E na medida que vai se percebendo, vai usufruindo daquilo que já tem em Cristo Jesus. E aí que entra aquilo que Paulo mesmo fala, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bem celestial. E até aquilo que você falou de manhã, né? Que a gente não tem como a gente conhecer a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E a gente tem... E é uma questão de permissão de viver a partir daquilo que nós temos. Maturidade. Incrível. E é o que Paulo vai dizer lá que é o texto que a gente estava trocando ideia, né? Que é Gálatas 4:1, que ele fala lá que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse texto ele é enigmático, velho, porque ele está falando o quê? Ele é herdeiro,
ele é dono de tudo, mas vive como escravo porque não sabe e não tem maturidade para lidar com toda a riqueza que ele tem. E na vida cristã, e não só na vida cristã, eu quero dizer sobre a igreja brasileira, eu acho que a igreja brasileira está num nível de maturidade muito inferior, que não permite ela usufruir de tudo aquilo que ela poderia usufruir. Sim, e está, enfim, nas coisas de criança, né? Nas coisas de menino. No leite ainda, né? No leite. Então, eu creio que existe um alvo de crescimento que é passado por momentos e etapas de discernimento, de entendimento de quem é Deus. E na medida que eu vou entendendo Deus, eu vou me entendendo. E tudo começa quando você encontra o Salvador, né? Que eu acredito que é a experiência comum de todo cristão, né? Enfim, todo mundo salvação, de alguma forma foi para Cristo porque encontrou o Salvador. Mas como, enfim, hoje já é algo muito falado e eu concordo plenamente com isso, uma coisa é você entender que Jesus te salva, outra coisa é entender que você pode reinar com Ele. São coisas completamente diferentes uma da outra. E a igreja brasileira, de modo geral, ela vive no entendimento da salvação, que é bom, é um começo, mas não é toda a verdade. A gente fez do início o objetivo. E a gente parou aqui. Então a gente tem 50 milhões de evangélicos no Brasil, somos 50 milhões de salvos, mas não temos reis, não temos pessoas que governem situações, não temos pessoas que têm influência. Então a gente acaba sendo uma massa, mas a gente não tem influência nenhuma. É uma coisa que o Guga fala muito. E até propriamente eu diria, a própria vida do cristão que chegou na cruz e não avançou, ela é muito limitada e miserável. Ela chega até a ser um pouco, perdão a expressão, mais chata, né? Tipo assim, cara, é só isso, então eu fico me vivendo minha vida inteira esperando Jesus voltar para eu ir pro céu. Não faz muito... E é um lance meio, sei lá, porque tipo, você fica diante da cruz, imagina você diante da cruz vendo Jesus agonizando ali na cruz. Você olha para aquilo e você vê Jesus um indefeso, morrendo, se entregando por amor, e você olha para aquilo e você se sente amado. Mas ao mesmo tempo que você se sente amado, você se sente culpado se você não vai adiante. Isso aí. E a igreja brasileira é dessa forma, ela vive culpada, olhando para um Jesus inofensivo, indefeso na cruz, enquanto mal ela entende que esse Jesus que está morto na cruz é o Jesus que vem no cavalo branco, reinando com uma espada na mão. E que ele ressuscitou, né? Sim. Muito fala, mas você tem que levar a sua cruz todo dia, leva a sua cruz, beleza, a gente tem que levar ela. A gente precisa morrer nela. O Jesus, ele carregou a cruz um dia lá, morreu nela e ressuscitou. Exatamente. O problema, acho que a galera ela pega a cruz e faz da cruz um objeto até de idolatria. Tipo, tem que ser uma vida pesada, tem que ser uma vida, afinal de contas, tem uma cruz nas costas. Ninguém vive bem com uma cruz nas costas. Sim. Então, funciona que uma vida cristã muito rasa e muito miserável, medíocre, né? Mediana. Mas é uma falta de entendimento total. Por quê? Porque daí a gente começa a ver a Bíblia, por exemplo, ela falando a respeito do reinado de Cristo. E Paulo, por exemplo, se referindo a si mesmo como escravo de Cristo. E a igreja brasileira, de modo geral, que eu estou falando, obviamente, ela não se enxerga como escrava de Cristo. Tanto não se enxerga que a moralidade das igrejas é terrível. Se enxerga salvo por Cristo, né? E a própria vivência da igreja, ela é triste. Triste por quê? Porque a igreja está nesse nível raso. Ela não foi pro trono, ela não entrou no trono da graça confiadamente, né? Ela não viu o Rei Jesus. Que é onde ela se torna serva de Cristo. E aí que ela compreende que ela é serva de Cristo, e como serva de Cristo, cara, bora trabalhar, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos acontecer. Esse é mais um passo da maturidade, né? Sim. É mais um passo do entendimento, né? Você entende agora Jesus como Rei, e você como servo, se coloca como servo e passa a ser útil para esse rei que governa sobre todas as coisas e quer te usar para algo poderoso, para algo incrível que é o reino dele. Porém, essa etapa ela já é um entendimento mais elevado do que da cruz, mas não é tudo. Não é tudo. Por quê? Quem vive nesse ambiente, por exemplo, tem muita dificuldade da oração. Não vive uma vida de oração. Por que não vive uma vida de oração? Porque serve. Porque o relacionamento é impessoal. Serviço. É como a rainha Esther e Artaxerxes, né? Tipo, ela tinha medo de encontrar o rei. E muita gente que vive
nesse nível de maturidade e entendimento, vive da mesma forma, vive com medo de Deus. E aí a gente precisa ir mais além. E aí, indo mais além, a gente vai compreender que Deus, ele pode ser nosso amigo. Que Deus, ele tem prazer em nos ouvir, cara. E isso pra mim foi libertador. Demais, porque eu me converti, fui pra cruz, fui pro trono. E quando eu tive uma experiência com esse Deus que é meu amigo, velho, cara, tudo mudou. Todas as coisas. Porque a oração, ela ganhou outra conotação. É que às vezes a gente pensa em oração simplesmente como uma hora que eu paro do meu dia para falar com Deus. Isso aqui, oração não é parar para falar com Deus. Oração, vida de oração é viver com a consciência de que eu estou falando com Ele, conversando com Ele. E descobrir o deleite disso, né? O prazer disso. O prazer disso, o descanso disso. Né? Porque assim, enquanto o cara está na cruz, a oração dele não existe. O cara vai pro trono. A oração dele está baseada no quê? Deus me abençoou para fazer aquilo, me abençoou para fazer isso, me abençoou para fazer aquilo. Afinal de contas, estou fazendo para você. Exatamente. Quando o cara vai pro sofá e descobre esse Deus que pode ser amigo, ele vai descobrir um Deus que tem prazer em ouvir as minhas dores, as minhas mazelas, o que eu sinto, o que eu penso. E Deus é isso mesmo. Deus, ele tem prazer em você, ele é teu amigo. Ele é teu bom amigo, né? Mas também não é tudo. Aí a Bíblia vai falar sobre a paternidade de Deus, que é algo extraordinário, né? Você compreender que mesmo eu sendo um pai terreno, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais um pai do céu. E aí você vai descobrir então que você tem um pai melhor que teu pai terreno, muito melhor, que quer te abençoar muito mais que teu pai terreno e que tem todo o prazer em te dar o melhor. Isso também é uma descoberta incrível. Por quê? Porque eu lembro que eu era assim. A minha oração, cara, por exemplo, em relação a pedidos, elas eram sempre muito miseráveis. Parece que, tipo assim, Deus, ele colocava no meu coração... Não exagera, cara. Você é só um pozinho miserável, não exagera. Já basta ele colocava no meu coração esse desejo por alguma coisa, por exemplo, e aí eu falava, mas é muito, vou baixar. Não tem como. Vou baixar um pouco a oração. Né? Tipo assim, ele colocou no meu coração o desejo por Nutella, eu falava, meu Deus, não, deixa... uma margarinazinha tá boa. E eu fui descobrir então na mesa, cara, que eu poderia pedir qualquer coisa pra Deus. Porque como meus filhos, eles podem pedir qualquer coisa pra mim, velho. Eu, como um pai terreno, ilimitado, quero dar o melhor para meus filhos. Às vezes eu não vou poder dar porque eu tenho limitações. Agora, Deus não tem limites. E aí que eu entendo que Tiago diz, né? Vocês não pedem porque não... Vocês não recebem porque não pedem. Cara, isso é muito forte. O próprio Jesus disse, gente, se vocês permanecerem em mim, vocês podem pedir qualquer coisa. Ele se torna vulnerável. Mas aí tem um se vocês permanecerem em mim. Então eu acho que no meio dessa conversa eu acabei de pensar nisso. Esse se vocês permanecerem em mim já fala de um nível de maturidade. Sim. Porque não adianta o menino pedir qualquer coisa. Ele não pode dirigir um carro ainda, como nós estamos falando. E isso é muito inspirador pelo fato do quê? Porque muitas pessoas olham, por exemplo, para histórias bíblicas ou até história de grandes homens de Deus ao longo da história ou que vivem hoje em dia e tal, e dizem o quê? Cara, eu nunca vou ver aquilo. Mas na verdade é só uma questão de maturidade. Por exemplo, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Mano, eu quero viver isso. Mas quando eu comecei a entender que isso na verdade não tem a ver com querer, mas tem a ver com ter maturidade para se viver isso, a minha mente mudou. Porque daí então eu não buscava ser usado por Deus. Eu comecei a entender que eu precisava buscar a Deus e entender Ele, e entendendo Ele eu iria me entender e me posicionar da maneira correta diante dele. E aí a oração é revolucionada, a partir do momento que você entende Deus como Pai. Como Pai. Depois do Pai... Aí então a plenitude dos tempos, né? Olha isso, gente, discute isso. A Bíblia termina dizendo que nós somos a noiva e vamos casar com o noivo. Então, só para fazer. Começa na cruz, então você vê Jesus como seu Salvador. Depois vai para o trono, então você vê que Ele é o seu Senhor, o Senhor dos Senhores. Então você começa a servi-lo. Depois vai para o sofá. Então você percebe que Jesus é seu amigo, Ele quer te ouvir e tal.
Depois você vai para uma mesa, e a mesa do pai é para filhos. E você tá lá e você começa a perceber que você tem um pai, que você nunca foi órfão, que você sempre foi desejado. E que você tem, cara, você pode desejar coisas ilimitáveis ali, e cabe a ele querer dar ou não. Depende do coração de cada um, depende do coração, depende do momento, depende de tudo. E agora a gente entrou no maior, na plenitude. E que é muito doido isso. Por quê? Porque eu percebo que, de maneira acertada, a igreja enfatizou durante algum tempo a paternidade de Deus, que é incrível, faz parte da maturação. Mas existe um lugar ainda. Mas existe um lugar ainda superior. A gente estava ali agora na sala, eu estava discipulando, e você falou uma parada que na hora eu fiz até assim. Você disse que a grande verdade é que Jesus não veio para a terra para morrer na cruz, ele veio para revelar o Pai. E a morte dele na cruz foi mais uma faceta da revelação do Pai. Isso foi incrível. É isso aí. Por quê? Vamos concordar que um Deus todo-poderoso não precisaria factualmente morrer na cruz para poder perdoar o homem. Sim, ele poderia fazer aquilo ali é Deus mostrando a justiça dele de forma inteligível para o homem. Mostrando, olha, o que vocês fizeram custou isso daqui. Mas isso daqui é representação do quanto eu amo vocês, é representação do quanto vocês são amados por mim. E na verdade, então, a cruz ela revela o coração do Pai e não propriamente a cruz. Ela não é um fim. A gente olha para a cruz e vê o nosso pecado, mas na verdade lá está o nosso valor. Sim. Demais. E aí então, enfim, a gente chega nesse momento onde a gente entra nas recâmaras do rei, né? Que é Cantares, é o romance com Deus. E aí é nesse tempo que algumas pessoas entraram ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da igreja, que inclusive causa algum tipo de, parece, estranheza em nós. Por exemplo, Enoque. Qual que é a descrição de Enoque? Ele andou com Deus e já não foi mais visto. É tipo assim, cara, Deus olhou pra ele e falou, mano, eu quero você perto de mim, cara. Eu quero casar com você. O nível de maturidade, de entendimento, de caminhada de Enoque fez com que Deus pegasse ele e trouxesse ele para perto, como Elias. Demais. Da mesma forma. Então eu creio. O legal disso é que lá ele pega e arrebata Enoque. Porque Enoque andou com Deus. Aí chega agora no novo pacto, numa nova aliança, o próprio Deus se arrebata para vir andar com a gente. Sim. Tipo assim, o que ele está querendo dizer com isso? Mostrando claramente o desejo de se relacionar com o homem. E aí, o que eu acho incrível é o quê? Que o arrebatamento, na verdade, é o anúncio das bodas do Cordeiro. O arrebatamento acontece quando a noiva casa. Então, a plenitude da maturidade, do entendimento, do relacionamento com Deus é o nosso arrebatamento. É a noiva. E aí tudo muda. Por quê? Porque o pedir não se torna algo pesado, porque você tem maturidade, tudo que é de Deus é teu. A oração se torna prazer, é deleite, como um marido e uma mulher, a intimidade é um prazer, não é um peso, não é uma vergonha, não é um fardo, não é uma obrigação, não é algo distante, é algo próximo, enfim, e você então passa agora a usufruir de toda a herança que você sempre teve, mas só não usufruía por falta de maturidade e entendimento. Ou seja, eu não ganhei algo a mais, eu me tornei. É diferente. Sempre teve essa disposição. Uau, isso é demais. Demais. Isso mudou minha vida. Glória a Deus. Tamo junto. Você que está assistindo, com certeza você está em um desses lugares. E o mais legal é que é insaciável, não termina, não tem fim. Então, se Deus é insaciável, a nossa fome não acaba também. Então, é sempre a gente querendo entrar um pouco mais. Quando você falava, eu lembrei, Cantares capítulo 1, a Sulamita, ela tá orando, né? E ela diz assim, arrasta-me, pois, contigo, corramos para o seu aposento, ó Rei. Ou seja, corramos para onde? O aposento é o seu quarto, é a sua intimidade. Então é nesse lugar que nós devemos se encontrar. Esse é o alvo, né? E o que eu acho legal desse entendimento é você compreender que existe um passo a seguir. Que não acabou, velho. Não acabou quando você levantou tua mão no culto, não acabou quando você começou a servir em algum ministério dentro da igreja. Na verdade, tudo isso faz parte de uma etapa de maturidade para que você alcance o alvo que é casar-se com Deus. Nossa. Dá uma tela azul aí, por favor. Demais, cara. Aconteceu uma coisa interessante ali no discipulado. A porta estava fechada e tal. Você está discipulando os pastores daqui da Onda. É um momento muito importante de trabalho, certo? Talvez o momento mais importante da sua semana.
o seu filho não bateu na porta pra entrar. Tipo assim, ele simplesmente, pô, entrou e saiu pegando tudo, de repente veio quem? A Lari. Também, mano, tipo assim, saiu entrando, saiu conversando comigo, com o Rica e tipo, cara, eles não fizeram isso, mas alguém veio te dar um recado. Tipo, bateu na porta, com licença e tal. Isso acabou de acontecer, e a gente conversou isso tudo que a gente conversou no vídeo agora de manhã, então quando essas coisas aconteceram ali, eu consegui ver, eu realmente vi o que foi que a gente conversou, e isso é muito incrível. E a nível de intimidade, por exemplo, meus filhos entraram, assim, tipo, entraram quem bateu na porta, né? Quem bateu na porta são aqueles que de alguma forma se relacionam comigo como servos. E, enfim, ok. Meus filhos entraram e pediram porque eles se relacionam comigo como pai. E eles pediram. A minha esposa nem pediu. Tá ligado? Ela chegou lá e falou onde que tá a chave. É verdade, e o Jorge chegou, papai, posso? Tipo assim, a outra já chegou, começou a conversar com a gente. Já. Que tem a ver com o nível de intimidade, relacionamento e por fim de relação, né, velho? Isso é demais. Eu acho que é isso, cara. Animal, cara. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o que a gente pode deixar pra fechar esse vídeo é nunca pare por aí, sabe? Sempre tem um pouco mais. Foi outra coisa que você falou no discipulado também. É muito legal saber que a gente sempre vai ter um pouquinho mais para conhecer de Jesus, conhecer de intimidade, conhecer do coração dele. Então, por favor, prossiga, conheça e prossiga em conhecer. Nunca vai ser demais. Nunca será suficiente. Eu acho que até inclusive isso tem a ver com a própria conjugação verbal, né? Nós precisamos entender que nós estamos conhecendo a Jesus. Nós não o conhecemos ainda e também não conhecemos. Estamos conhecendo o processo. Demais. Cara, acho que é isso. Amém. Tamo junto. Amo você, Bom, amo você. E, gente, aqui ainda não tem, mas ano que vem, já tem na verdade, mas ele tá reeditando. Como que é o nome do livro? Arroi. Ele detalha tudo isso que a gente conversou aqui. Isso de verdade mudou minha vida. Eu ganhei o livro antigo e ano que vem vai sair o livro novo, então você não pode por esperar. Ano que vem, Arroi. Pra você poder ler aí na sua casa e dar um monte de tela azul, como eu sei que deu, pra você assistir esse vídeo. Tá bom, mano? Amo você. Obrigado. Obrigado por servir a gente, servir a nossa igreja, servir a nossa casa, servir tudo que... Abrir a vida de vocês como você abriu. Muito obrigado. Tamo junto, com você, mano. Você é irmão. Nós. Isso aí, gente.